objetos, e hoje gostaria de indicar um jogo que já é famoso, que é o Detroit Become Human. Para quem não conhece, Detroit é um dos jogos do gênero drama interativo e ação/aventura, onde o jogador controla múltiplos personagens, cada um com uma história diferente, enquanto avança, deve se fazer muitas escolhas que podem gerar situações diferentes. Detroit Become Human se passa em um cenário futurista, onde uma empresa fictícia chamada CyberLife produz androides humanoides que possuem uma inteligência artificial tão avançada que é quase idêntica à humana, mas possuindo um livre-arbítrio limitado por sua programação. Porém, em alguns casos, após alguma situação, os androides quebram os limites de sua programação e ganham um livre-arbítrio verdadeiro e começam a ser chamados de divergentes. A história do jogo começa com Connor, um assistente de investigador, e ele é um androide, um protótipo de androide dos mais recentes, que foi oferecido pela CyberLife para resolver um caso em que um androide divergente se revoltou contra sua família após descobrir que seria substituído por um outro androide. Bom, mas além da história de Connor, os seus outros casos, o jogador também controla uma androide chamada Cara e outro androide chamada Marcos. Cara é tipo uma androide com o propósito de atividades domésticas, volta para casa de seu dono depois de ser reparada. E agora, com a memória apagada, reconhece novamente a filha do seu dono. Mas ao perceber o comportamento violento do pai, resolve fugir com a menina. Já Marcos, com o propósito de cuidar de Carl Manfred, que é um pintor renomado, já é idoso e que está em uma cadeira de rodas. E o jogo conta sobre a evolução de um sentimento de pai e filho entre os dois. O jogo continua contando a história dos personagens enquanto eles interagem com humanos. Outros androides e divergentes. O jogo continua contando a história dos personagens enquanto eles interagem com humanos. Outros androides e divergentes, e levanta uma questão ética. O que é o ponto? Até que ponto uma inteligência artificial ou um androide/robô pode ser considerado um objeto? Uma inteligência artificial tão avançada pode ser considerada humana? Eu me pergunto se atingirmos esse ponto, saberíamos responder essas perguntas. Mas por fim, eu recomendo pelo menos pesquisar sobre esse jogo, que é um jogo lindo, com múltiplas histórias e com mais finais, com muito mais finais, o que torna a rejogabilidade muito interessante. Além de ser uma ótima história com uma narrativa fantástica, e com esse ponto de vista na tecnologia, vale a pena jogar ou assistir séries no YouTube. E isso é tudo. Espero que vocês curtem o jogo. E falou, até a próxima.